Então, eu vou falar bom dia de novo, porque já está gravando. Eu sou o Aba, sou seminarista da nossa igreja, da IPI. Para mim é sempre uma oportunidade assim, muito rica estar aqui, nessa condição de trazer a palavra. Assim, eu acho que eu vou repetir isso sempre, porque de fato me alegra, me deixa um pouco nervoso, assim, desconfortável, mas eu acho que isso tem a ver com um temor, assim. Eu acho que, por mais que o Jota não fale isso, ele deve sentir também. E acho que qualquer pessoa que tem essa oportunidade sabe do peso que é um peso, assim, de responsabilidade, né? De sempre de estar aqui e trazer a palavra e tal. Mas é uma coisa que me deixa muito feliz, me alegra muito. Então, que bom que a gente tem essa chance de estar aqui hoje. Que bom que a gente tem a chance de falar sobre esse assunto especificamente, que é o racismo, e como ele, como a gente como igreja, enquanto igreja, pode se posicionar acerca desse assunto, né? Como eu disse, é oportuno que eu esteja aqui, porque quando você é uma pessoa negra, você acaba experimentando coisas que pessoas brancas não experimentam. E aí eu quero deixar claro que tudo que a gente for falar aqui não são coisas do aspecto pessoal. Eu tenho percebido, sempre que eu falo sobre racismo, assim, não sempre, mas assim, muitas vezes, quando eu falo sobre racismo com alguém, e pessoas brancas geralmente, algumas pessoas se sentem ofendidas e atacadas, assim, porque de fato, assim, para falar sobre racismo é necessário entender que existe um conflito, é necessário entender que alguma coisa está acontecendo. E quando você é branco, felizmente para você, você não sente essas coisas acontecendo. Então, o que eu quero dizer é que quando eu vou ao shopping, ou quando uma pessoa negra vai ao shopping, é como se ela entrasse numa dimensão diferente daquele mesmo shopping. E por mais que essa ideia de uma dimensão diferente pareça ser uma coisa exclusiva, não é, porque a gente vive num país onde mais de 50%, 54% da população se declara preta ou parda, né? Então é toda essa gente que experimenta essa dimensão diferente, mas como sociedade a gente entende isso como normal, a gente assimila isso, segue a nossa vida como se isso fosse mais uma coisa corriqueira do nosso cotidiano, e de fato não é. Não há lugar de neutralidade quando a gente toca esse assunto. Portanto, a perspectiva de quem fala é um fator importante no desenvolvimento de qualquer discussão sobre o racismo. Como eu disse, não se trata de uma defesa própria e nem de um ataque, nem uma defesa assim pessoal e nem de um ataque pessoal, mas a gente deve entender isso como um problema global aí no nosso país e no planeta de fato. É estranho, por exemplo, que eu conte para alguns amigos que eu nunca sofri assim uma abordagem policial truculenta na minha vida. E tem muita gente que se surpreende quando eu conto isso assim informalmente. Cara, nunca tomei um enquadro da polícia. Já tomei enquadro, lógico, mas sempre respeitoso, assim. Eu nunca fui esculachado, para usar o linguajar comum. Eu nunca fui esculachado pela polícia, mão na parede, aquele negócio, nunca fui. Eu tenho 35 anos e nunca passei por isso. Agora, o fato de que isso nunca tenha acontecido comigo não pode fazer com que eu descarte todos os números e todas as ocorrências, não só aquelas que ganham uma proporção na mídia, mas isso não pode fazer com que eu descarte uma realidade que está acontecendo todo dia no Brasil, que as pessoas negras sofrem uma abordagem policial diferente, simplesmente pelo fato de serem negras. Então,
o que eu quero dizer com esse exemplo é que a gente precisa sair da nossa... Para falar sobre esse assunto, primeiramente, a gente precisa se desfazer de uma vaidade nossa, de tipo, uma defesa assim, de quem é branco e um ataque de quem é negro, né? A gente precisa talvez se desfazer desses nossos papéis e entender que alguma coisa está acontecendo e não querer se defender, mas eu nunca fiz isso, mas a culpa não é minha, mas sabe assim, mas não tem mais, vamos só falar sobre isso, vamos só entender que a realidade é dura, está acontecendo e a gente precisa falar sobre ela. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu fui atrás de ouvir alguns podcasts, algumas palestras. Uma delas que eu ouvi foi do ministro Silvio de Almeida, né? E eu acho muito esclarecedor o que ele fala sobre o racismo, assim. Eu acho muito interessante a maneira como ele coloca as coisas uma atrás das outras e consegue organizar o pensamento e faz com que a gente consiga refletir melhor sobre essa coisa, né? Então, ele faz a seguinte distinção entre preconceito, discriminação e racismo. São três coisas que acontecem com a gente, estão presentes nas nossas vidas, mas é interessante a gente distinguir elas três, porque daí a gente pode compreender melhor o que acontece. Então, preconceito é uma coisa que meio que todo mundo tem. É uma forma de você conceber uma noção, uma impressão a respeito de uma pessoa, ou de uma comunidade, ou de um grupo de pessoas, de uma maneira rasa. Então você pode ser preconceituoso, você pode ter posturas preconceituosas e um raciocínio preconceituoso em relação a qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas. Por exemplo, eu posso ter um preconceito que diz que pessoas negras cantam muito bem, ou que pessoas negras jogam bola, ou jogam basquete, têm uma aptidão melhor para essas coisas, né? Não há comprovação científica sobre esse assunto, mas parece um senso comum que isso seja verdade. Isso acaba até sendo como um elogio, que algumas vezes eu inclusive já ouvi, tipo, vocês, hein? Para quem está só ouvindo o podcast, eu fiz aquele sinalzinho da mão no braço, assim, o dedinho na mão no braço. Vocês, hein? Vocês cantam bem. Vocês têm uma coisa que parece... Isso é preconceito, assim, é um preconceito meio que sutil, né? Um jeito assim, um jeito de elogiar. Às vezes as pessoas fazem isso comumente, né? Outra forma de preconceito, por exemplo, é dizer que asiáticos, né, japoneses, têm mais aptidão para matemática, por exemplo. Então, quando eu estava no cursinho, na época da escola, do terceiro ano lá, você fala, fui fazer uma prova, chegou um japonês, eu já fiquei triste, né? Tem essa piadinha, né? Porque ele vai ganhar essa vaga, não sei o quê. Então, tipo, isso também é uma forma de preconceito. É um preconceito meio brando também, porque a gente acaba querendo elogiar a pessoa que tem aquela característica ali, mas não deixa de ser um preconceito também. Outra forma de preconceito pode ser, por exemplo, quando a gente diz que pessoas brancas têm mais aptidão para liderança. E aí, nesse caso, é o mesmo tipo de preconceito, que você está elogiando alguém, está enaltecendo aquela figura, aquela característica da pessoa, não pessoas brancas. Mas nesse caso você já está começando a colocar uma relação de poder no meio da situação. Então, você diz pessoas brancas têm mais aptidão para liderança. Então, por causa disso. Inclusive essas coisas parecem até ser comprováveis, né? Esse tipo de preconceito, todos eles que eu citei agora, eles parecem ter até uma comprovação empírica assim na sociedade, né? Porque de fato você tem mais pessoas brancas em cargos de liderança, você tem realmente pessoas japonesas que têm uma capacidade de concentração, talvez, uma cultura
voltada para ser disciplinado e que faz com que as pessoas de fato se deem bem em coisas relacionadas a cálculos, por exemplo. Você tem pessoas negras cantando e que tem essa desenvoltura diferente e tal. Então essas coisas parecem ser comprováveis até, né? Mas de fato são noções preconceituosas, né, que a gente pode desenvolver. Todo mundo pode ter preconceito, e isso é meio que comum na maneira como a gente desenvolve nosso raciocínio, o nosso pensamento, a nossa forma de ver o mundo. Isso é comum. Cabe a cada um de nós decidir até onde a gente vai permitir que o nosso preconceito determine o jeito que a gente conduz a nossa vida, né? Quando a gente soma o poder a essa equação do preconceito, como no último caso, no último exemplo que eu citei, da pessoa branca que tem mais aptidão para liderança, daí a gente passa para o fator discriminação. A gente passa para esse outro aspecto. E a discriminação, por si só, é um ato de poder. Discriminar significa separar, estabelecer diferenças. A discriminação, ela pode ser infringida a partir da raça ou não. Você pode discriminar pessoas que são, por exemplo, homoafetivas. Então, você pode ter um preconceito sobre essas pessoas, estabelecendo uma relação de poder. Acrescentando o fator poder ao preconceito, você pode discriminar essas pessoas, por exemplo, que são homoafetivas, e deixar de contratar elas para um serviço, deixar de falar com elas, deixar de se relacionar e assim por diante. Mulheres também são vítimas de discriminação, e a gente também não pode fechar os olhos para isso. A nossa sociedade discrimina mulheres, paga salários menores e esse tipo de coisa. Então, discriminação envolve uma relação de poder. O racismo, ele é um passo a mais nessa mistura aí entre esses fatores, né? O racismo, ele já é uma forma, segundo o professor Silvio de Almeida, é uma forma sistemática de discriminação e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a que pertencem. Ou seja, o racismo depende da raça, depende de que um dos grupos que exerce racismo, um dos grupos tenha vantagem sobre o outro grupo. Por isso que se a gente seguir essa linha de pensamento, eu posso dizer que uma pessoa negra pode ser preconceituosa, ela pode estabelecer relações preconceituosas na vida dela, ela pode inclusive ser alguém que discrimina pessoas, porque se essa pessoa negra estiver ocupando um cargo de poder, por exemplo, se ela for dona da própria empresa dela, do próprio negócio, ou se ela for um grande, um CEO, sei lá, alguma coisa aí, alguém que tem condições de exercer poder, né? Essa pessoa negra também pode discriminar outras pessoas, ela pode formar um grupo especial, contratando só pessoas negras, por exemplo, e discriminando pessoas brancas, e falando, não quero essas pessoas comigo. Mas, seguindo essa mesma linha de raciocínio, uma pessoa negra não pode ser racista, porque para ela ser racista, ela precisaria fazer parte do grupo que sistematicamente está no poder. Então, pessoas negras, indígenas, ameríndios, eles não podem exercer racismo na sociedade brasileira seguindo esse tipo de raciocínio. No Brasil, o racismo é estrutural, sendo resultado de um processo histórico em que privilégios foram estabelecidos a uma raça em detrimento de outra raça, desencadeando profundas desigualdades. Ok, todo mundo caminhou com essa... se você assistir a palestra
do Silvio de Almeida, você vai entender muito melhor, mas eu quis só, trazer essa noção para a gente seguir com a nossa reflexão de hoje. Para a nossa reflexão, nós vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 até o 46. Mateus 25, do 31 até o 46. Quando esse texto aqui acontece no Evangelho de Mateus, Jesus já está na parte final do seu ministério, já está em Jerusalém. Grande parte do livro de Mateus acontece nesse momento em que ele está em Jerusalém, e esse é um dos discursos que ele faz ali para os seus discípulos, um dos ensinamentos que ele traz. Mateus 25, do 31 ao 46, eu vou ler a versão na nova tradução na linguagem de hoje. 31. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, vocês me deram comida. Estava com sede, me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome, vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando vimos com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, doente ou na cadeia e não ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Jesus terminou assim: portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Palavra de Deus. Amém. Nessa parábola que Jesus conta, tem um fator interessante que é comum aos dois grupos que estão sendo citados aqui. Os dois grupos, eles têm dificuldade de entender quando, como, em que circunstâncias eles viram ou deixaram de ver aquele Senhor que naquele momento se apresentava como um rei, aquele que naquele momento se apresentava como um Senhor. Vale lembrar que o texto começa dizendo que quando ele voltar com os seus anjos, quando ele estiver diante das nações com seus anjos, então é uma figura imponente que se coloca aqui diante dessas pessoas, um Senhor, um rei de fato. E isso causa dúvida em todo mundo: mas quando que a gente não fez, quando a gente fez? Essa é a dúvida que paira sobre a cabeça de todo mundo, tanto no versículo 37 para os bons, quanto no versículo 44 para os outros.
E como igreja, eu acho que a gente se depara com um fator semelhante a esse também nos nossos dias. Porque como igreja, a gente tem uma dificuldade enorme de entender o racismo como um problema nosso. A gente tem a dificuldade de entender quando a gente deve ou não se posicionar, quando a gente deve ou não. O que é isso? O que está acontecendo? Não sei. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da igreja, assim, de ter clareza sobre quando a gente atende ou quando a gente é omisso aos mais vulneráveis. E especificamente falando sobre racismo hoje aqui, né? Eu queria que vocês notassem que até aqui eu fiz questão de não tocar no assunto, por exemplo, do George Floyd. Eu fiz questão de, por mais que na nossa mídia, né, na internet a gente tem a imagem do pastor Martin Luther King, né? Mas eu fiz questão de não falar sobre assuntos que estão relacionados ao racismo em outros lugares, porque de fato eu queria que a gente olhasse para um problema que é muito peculiar nosso. Eu acho que, inclusive, falar sobre o racismo nos Estados Unidos é uma das maiores assim evasivas que eu ouço quando o assunto é racismo. Muita gente fala, mas nos Estados Unidos, sim, lá é difícil, mano. Lá, nossa, lá o pau tora. Lá, vocês viram o que aconteceu lá com o George Floyd, nossa, a polícia faz isso e tal. Então muita gente escapa do assunto racismo no Brasil para falar de um outro racismo, mas na verdade a gente tem um problema muito particular nosso. Eu acho que diferente do que acontece lá, o que acontece aqui é essa dúvida sobre o que está acontecendo, sabe? Mas será? Será que não é impressão sua? Não, eu fui no shopping, aconteceu isso. Eu conto alguma coisa, né? Eu fui no shopping e aconteceu isso. Mas será que você não teve a impressão? Nossa, isso nunca aconteceu comigo. Eu falo, é claro, né? É claro que não aconteceu, porque você é uma pessoa branca. Uma das coisas que o professor Silvio de Almeida fala é que o racismo, ele constrói também em nós essa noção sobre raça. Vocês entendem? Tipo, pessoas brancas, no contexto brasileiro, entendem que elas não têm raça. Quem tem raça são as pessoas negras. Tipo, ser branco é só o comum. Ser negro, aí você tem uma questão que precisa ser talvez tratada e tal. Então, quando a gente assiste um filme, por exemplo, como Bacurau, né? Para quem assistiu, tem aquela cena em que os motoqueiros que invadiram a cidade lá, eles se encontram com os estadunidenses lá e eles se consideram muito parecidos, né, com eles, mas eles se deparam com uma realidade que, olha, para quem é mais branco que você, que se considera branco no Brasil, você também não é, você também já não é puro, você também já não é o que nós somos. Isso acontece com algumas pessoas, por exemplo, que viajam para a Europa. Gente que se considera branca aqui do Brasil viaja para a Europa ou para os Estados Unidos, em lugares que são predominantemente brancos lá, né? E aí a gente é chamado de latino quando a gente está lá, né? Pessoas brancas são chamadas de latinos, são reconhecidas como não brancos, né? Então essa também é uma questão, eu acho que para falar sobre esse tema e sobre a igreja e sobre como a gente aborda isso, eu acho importante a gente entender com clareza que essa é uma questão nossa. Eu acho que algumas pessoas fogem disso, dizendo assim, mas nos Estados Unidos a gente tem um racismo estruturado. E no Brasil não, aqui é o país da mistura, aqui é o país do amor, todos nós somos um. E a gente esquece que o nosso país foi o maior mercado escravagista da história, de toda a história. A gente esquece que o nosso país foi o último país
do mundo a deixar de lucrar e de comercializar pessoas negras. A gente esquece que ainda hoje a gente encontra notícias de pessoas que são encontradas vivendo o trabalho análogo à escravidão. Então, assim, é importante a gente ter essa noção de qual é a realidade nossa, de qual é a realidade que, como igreja, a gente deve enfrentar. E a pergunta daquelas pessoas que estavam em dúvidas era: quando que a gente te viu? Quando que a gente te viu sofrendo? Quando a gente te viu nu? Quando a gente te viu preso? Eu acho interessante a gente traduzir um pouco cada um dos fatores que são pontuados ali por Jesus, trazendo um pouco para a nossa realidade, para a realidade dos nossos dias. Então as pessoas perguntaram: mas quando que a gente te viu com fome e com sede? Quando que a gente te viu, pensando na realidade de hoje, sem o mínimo das coisas que a Declaração Universal dos Direitos Humanos determinam que as pessoas tenham? Quando que a gente te viu sem saneamento básico, sem acesso a saneamento básico? Quando que a gente te viu sem moradia? Quando a gente te viu sem segurança alimentar? Essas são mazelas que pessoas negras fatalmente experimentam com mais frequência. É claro que tem pessoas brancas muito pobres no Brasil, miseráveis e passando também por muitas dificuldades. Mas é necessário a gente entender que o fator racial, ser indígena, ser negro, impõe com muita força uma condição de debilidade social, uma condição de fragilidade social. Quando foi que nós te vimos estrangeiros, Senhor? Quando foi que a gente viu política e juridicamente desamparado no seu próprio país? Quando foi que a gente te viu sem acesso ao Estado democrático de direito, sem representatividade política? Num congresso de 500 e tantos deputados, quantos são negros? Se não é 50%, pretos ou pardos, ou indígenas. Se a gente não tem uma fatia de 50%, então a gente já está fora de uma normalidade. Quando que a gente te viu sujeito à força policial que julga e profere a sentença já na calada da noite? Quando que a gente te viu sem o devido reconhecimento como povos originários? Quando que a gente te viu estrangeiro, Senhor? Quando que a gente te viu sem roupa? Quando que a gente te viu em desvantagem nas relações sociais? A roupa no tempo de Jesus tinha muito a ver com status, tem ainda, né? Mas a gente vê, por exemplo, na passagem que Jesus lava o pé dos discípulos, que ele se veste só com uma toalha, né? E aquela pouca roupa com a qual ele se veste, aquela maneira de se vestir, deixava claro que ele estava se colocando na posição de um escravo. Além do gesto de lavar os pés, que era feito pelo servo mais baixo, o jeito de se vestir também colocava ele como essa pessoa. Os fariseus tinham um jeito de fariseu de se vestir. Então, sem roupa significa isso, em desvantagem nas relações sociais. Uma pessoa negra, gente, não importa quão bem ela se vista, não importa. A roupa que fala mais alto de uma pessoa negra é a cor da pele dela. A roupa que fala mais alto de uma pessoa indígena é a cor da pele dela. Eu lembro uma vez que eu fui num parque, no Hop Harry lá. E aí, cara, tipo, para trazer um exemplo, né, mais pessoal, a minha mãe, na minha casa, assim, os meus pais sempre deixaram claro quanto que se vestir era importante, se vestir bem, estar alinhado. E como isso, assim, minha mãe, acho que ela falava alguma coisa assim, tipo, tá todo mundo sem chinelo, mas um pretinho sem chinelo, parece que ele é um moleque de rua, então pega o seu chinelo. Então,
a gente vai aprendendo a lidar com coisas assim, tipo, cara, você nunca pode estar, se você é uma pessoa negra, você nunca pode estar menos do que o mínimo, porque senão você tá muito ruim. Eu lembro que eu tava no Hopi Hari e tinha um cara que ele tava assim, com uma roupa, mano, mas muito tranquila assim, o cara tava com tipo um short de jogar bola, chinelo. Eu lembro de olhar pra ele e falar assim, meu Deus, cara, ele era branco, né? Meu Deus, eu não posso cogitar vir aqui com essa roupa, cara. Não, mas sim, tipo, não posso, não faz sentido. Se eu vier aqui com essa roupa, eu não vou ter paz. Eu vou dar 2 passos, alguém vai me abordar. Vou dar mais 2, alguém vai me abordar de novo. Então essa questão da roupa, assim, eu acho que é uma coisa interessante, né? Jesus também faz outras menções em questão de roupa, quando as pessoas são convidadas para a festa, para o banquete, né, da salvação, da vitória, elas precisam estar com a roupa adequada, né? E eu acho interessante e forte essa imagem, porque quando que a gente viu sem roupa? Quando que a gente viu sem roupa? Quando que a gente viu assim, em desvantagem nessas relações sociais? Não existe roupa, gente, que faça uma pessoa negra estar bem vestida ou não ser confundida com alguém que está naquele lugar a serviço. Você pode estar com a melhor roupa de todas, você corre o risco de alguém chegar e perguntar assim, viu, você trabalha aqui? Você, não que trabalhar, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Trabalho é trabalho, mas não existe roupa que você vista que impeça você de ser confundido. Uma vez eu vi um exemplo de uma mulher que ela é consuleza da França. Ela estava dando uma festa num lugar riquíssimo, acho que Copacabana Palace, eu não lembro exatamente o lugar, no Rio de Janeiro. Uma mulher elegante assim, uma pessoa que flutua, uma mulher negra. E alguém chegou e pediu coisas para ela, assim, como se ela estivesse trabalhando, assim, um absurdo total. Quando que a gente viu sem roupa? Quando que a gente viu doente? Traduzindo para os nossos termos, quando que a gente te viu mental e fisicamente afligido pelo fenômeno racista? Isso eu acho interessante, tem um documentário que chama Olhos Azuis, de uma professora estadunidense chama Jane Elliott, e nesse documentário ela separa pessoas, ela recebe pessoas assim, ela tem esse estudo experimental, que ela faz isso em várias ocasiões, né? Ela recebe pessoas para um final de semana de estudos, e aí nesse contexto ela separa todo mundo que tem olhos claros, olhos azuis, e começa a dar um tratamento para essas pessoas racista, que cabe naquele microcosmo ali que ela constrói. Então ela começa a ser racista com as pessoas que têm olhos claros. E é tocante você ver como essas pessoas vão ficando fragilizadas com repetidas ações racistas contra elas. Então, tipo, ela começa de manhã a maltratar essas pessoas, ela separa, dá um lugar pior. Ela cumprimenta todo mundo com um abraço ou com um beijo, menos essas pessoas. Gente, isso acontece na escola. Crianças negras às vezes não recebem um beijo da professora. Todo mundo recebe, menos o pretinho. Isso acontece, eu já vivi, irmãs minhas já viveram, e isso acontece. A escola, que deveria ser um lugar um lugar que é um exemplo, ela só é uma repetição do que acontece na sociedade. Por isso que é importante, quando a gente lá no começo falou sobre o racismo como um sistema que sobrepõe e que estrutura a nossa realidade, porque nenhum ambiente está livre dessa sobreposição do racismo, nem mesmo a escola, nem mesmo a igreja, lugar nenhum. Então aquelas pessoas começam a receber esse tratamento e elas vão ficando fragilizadas assim ao longo do dia. Então o que eu quero dizer sobre mental e fisicamente afligido pelo fenômeno racista é o seguinte, que existem muitas pessoas, principalmente mulheres negras, que são tidas como tímidas, mas elas não são tímidas, elas nunca foram tímidas.
elas foram silenciadas a vida inteira. Elas foram tratadas como pessoas cuja voz é menor ou não deve soar. E ao longo de uma vida, elas se tornaram pessoas retraídas. Quando a gente se viu doente, o racismo impõe uma doença. O racismo impõe uma fragilidade mental para pessoas negras. Essa postura que eu tenho aqui de me colocar e de falar essas coisas e desenvolver esse tipo de raciocínio e de discurso, ele não é o comum, ele não é o corrente, porque as pessoas negras, inclusive muitas delas, não têm consciência sobre quem elas são, sobre a negritude delas. E tem gente que ainda usa o discurso de algumas dessas pessoas que não conseguem enxergar isso para fortalecer aquela coisa que a gente falou de que o Brasil está tudo bem, mas não está tudo bem. Quando a gente se viu doente, quando que a gente viu o descaso com os Yanomamis, por exemplo, que a gente viu no começo do ano, um governo que simplesmente virou as costas para essas pessoas. Quando que a gente viu doente com a contaminação das águas, com mercúrio, pela presença de garimpeiros na Amazônia? Quando que a gente viu, por exemplo, no período da Covid, trabalhadoras que eram acusadas de levar a doença para casa dos seus patrões, das pessoas que davam emprego para elas? Quando que a gente viu doente, Senhor? Quando que a gente viu preso? Quando a gente viu sem liberdade, silenciado, tolhido, encarcerado? No Brasil, as pessoas pretas são maioria nas cadeias. As pessoas pretas, como a gente já falou, sofrem violência policial. Isso não é comum. Mas o racismo e a força desse sistema faz com que a gente normalize todas essas coisas e que, como igreja, a gente tenha dificuldade, assim como as pessoas que estavam diante do rei, de entender quando foi que a gente viu, quando foi que a gente viu todas essas coisas. Caminhando para o final, a dúvida de ambos os grupos é respondida pelo Senhor, apresentando um ensino importante. Antes de começar a dar a resposta para aquelas pessoas, Jesus usa um termo. Em verdade, eu digo para vocês. Sempre que ele usa esse termo, o que vem depois do que ele diz, é sempre alguma coisa importante. Segundo o professor Daniel Conejeiro, Jesus sempre usa essa expressão como introdução de uma declaração solene. Portanto, em verdade vos digo, pode ser traduzido como eu solenemente declaro. No ensino de Jesus, essa expressão serve como um alerta profundo. Ela introduz uma declaração que traz uma apropriada conclusão ao que está sendo dito. Em verdade eu vos digo, quando vocês fizeram, no versículo 40, ou quando deixaram de fazer, lá no 45, isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram ou deixaram de fazer. Há pelo menos dois ensinos aqui, nisso que Jesus fala. O primeiro deles é, Jesus reforça o fato de que amar a Deus e amar ao próximo são gestos indissociáveis. Amar a Deus e amar ao próximo são coisas que caminham juntas e não tem jeito de fazer isso sem fazer um, sem fazer o outro. E a segunda lição, o segundo ensino é, Jesus deixa clara a sua identificação com aquelas pessoas mais humildes. Jesus deixa claro que quando você faz a esses vulneráveis, quando você faz a esses mais humildes, a esses socialmente mais frágeis, você faz a mim. Em Jesus, a revelação de Deus é manifestada a nós. O Senhor, que é o mesmo Senhor que se apresenta como Rei no começo da parábola, Ele é amoroso, Ele é relacional e Ele é libertador. A gente cantou isso aqui.
O Senhor liberta, o Senhor é amoroso, Ele se relaciona conosco, Ele se propõe a um relacionamento. E esse Senhor estabelece o seu reino, sobrepujando todo o ódio e injustiça presente nas nossas relações. O reino de Deus se sobrepõe a todo o ódio e toda a injustiça. Por mais que o sistema racista seja implacável, esteja presente em tantos lugares, o reino de Deus se sobrepõe a esse sistema. O reino de Deus é mais forte do que todas essas coisas. Por isso, de maneira prática, é preciso que a gente esteja atento aos mais humildes. É preciso que a gente esteja atento àquelas pessoas mais desprestigiadas. A igreja falha miseravelmente quando desconsidera ou quando ela relativiza as relações de poder historicamente estabelecidas, que privilegiam pessoas brancas e exploram pessoas não brancas. Não ser racista é o mínimo que a gente faz. É necessário que, como igreja, a gente assuma ativamente a postura antirracista, tomando partido do lado dos mais humildes, assim como fez o próprio Jesus. É necessário que a gente aproxime a realidade do reino nessa terra. A gente cantou: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. A gente tem vivido dias em que a diversidade assim tem crescido, né? Então, você imagina que existem tantas coisas lindas nesse mundo, né? E que todas as nações louvam ao Senhor de alguma maneira, e a gente às vezes nem sabe, como o Jota falou no começo. Imagina que coisa linda que é o reino de Deus, que será o reino de Deus, que já é, mas ainda não é em plenitude. Imagina que coisa maravilhosa será o reino de Deus, com uma diversidade de pessoas cantando, né? Tem lugares que a gente vai, que as músicas são todas muito parecidas, assim, porque a gente vê presente na igreja, inclusive o imperialismo, né, do nosso tempo, assim. Então, às vezes, músicas que são muito parecidas. Mas tem uma música que, quando eu era criança, a gente ouvia em casa, que era tão linda, que era um canto assim africano. Aquilo é uma coisa forte, tem ritmo, tem... Imagina essa diversidade. O reino de Deus é o lugar onde todas essas coisas acontecem. O reino de Deus é o lugar onde todas as pessoas têm voz, todas as nações. O reino de Deus é a chave para essa nossa reflexão, porque é isso que é anunciado lá no começo do texto. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. O próprio Cristo, deixando a sua majestade, se fez servo. Ele se vestiu como um servo quase nu, e vestido como um escravo para lavar os pés dos discípulos. De maneira didática, ele nos ensina esse caminho de serviço. E de semelhante modo, quase despido, ele entregou a sua vida nas mãos dos opressores, a fim de que nós, por graça, sejamos libertos das garras do mal. Esse é o nosso Deus, um Deus libertador, que se identifica e que se apresenta para o seu povo. Ouve, Israel, o Deus que te tirou da terra do Egito é esse Deus que fala para vocês. O Deus que te libertou da opressão e da escravidão é esse Deus que se manifesta a nós. Essa característica de pertencer a um Deus libertador deve fazer com que a gente nunca reproduza o sistema opressor, mas que a gente também trabalhe pela liberdade, assim como o Senhor Jesus Cristo, se dando ali na cruz, venceu a morte e se entregou pela nossa liberdade.
para que nós fôssemos libertos das garras do mal, e ainda mais, por essa mesma graça, que a gente seja levado a sermos reconhecidos como essas pessoas boas da parábola, a partir da bondade dele próprio, para assim ficarmos à direita dele no dia da derradeiro, à medida que vivemos buscando aproximar a realidade do reino de Deus ao nosso cotidiano. Que Deus nos abençoe nesse sentido, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer por essa oportunidade que nós temos como igreja de falar sobre esse assunto do racismo, de enxergar como igreja as nossas debilidades, individualmente também, Senhor, e pedimos que o Senhor faça de nós pessoas que se identificam com essa tua característica de um Deus libertador, que no nosso coração a gente tenha esse desejo de chegar nesse dia final e ver todas as tribos, povos e raças diante de Ti, Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que a realidade desse Teu reino, cheio de diversidade, cheio de beleza e riqueza, nos atinja e se faça presente através de nós também nesse mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.